Primeiramente, a gente queria informar vocês que a palestra está sendo gravada, então se vocês fizerem perguntas, a voz de vocês vai aparecer no vídeo, que depois vai ser postado no nosso canal do YouTube. Hoje, para contar para a gente um pouco sobre a formação de imagens de materiais bem pequenos, a gente convidou a pesquisadora do CNPq, doutora Ingrid Barcelos. Ingrid é graduada em licenciatura e bacharelado em Física pela UFMG, e onde ela também fez o mestrado. O doutorado dela também foi pela UFMG, com período sanduíche em CNPq. E no pós-doutorado atuou como pesquisadora visitante no CNR Nanotech Institute of Nanotechnology, na Itália. E hoje ela é líder do grupo LAM, Laboratório de Amostras Microscópicas, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que fica no CNPq. Em 2021, ela recebeu o prêmio para Mulheres na Ciência, na área de Física, que é concedido por uma parceria entre a L'Oréal, a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. Com vocês, Ingrid Barcelos. Eu queria agradecer a Brenda. Precisa falar no microfone porque está gravando? Porque eu falo em Casal seus, eu falo Enfim, boa noite. Bom, como ela apresentou anteriormente, meu nome é Ingrid. Eu sou pesquisadora no Sirius, no LNLS, que fica aqui pertinho, próximo aqui ao Unicamp. Lá nesse acelerador que eu vou falar um pouquinho para vocês logo mais adiante, eu sou responsável por um grupo que a gente chama de LAM, que é o Laboratório de Amostras Microscópicas. Então, lá nesse laboratório, o que mais a gente faz é enxergar o invisível. Então, isso tem muito a ver com o que eu vou falar para vocês hoje. Tá? E esse aqui, só para vocês já ficarem mais familiarizados, são as carinhas das pessoas que trabalham comigo atualmente. Então, tem a Silene, que é física, a Rafa, que é física, ela é pesquisadora, ela é especialista. Tem a Stephanie, que também é física, ela é minha aluna de mestrado e analista no meu grupo. Tem a Ana, que é química, faz pós-doutorado, tá vendo? Que a gente também gosta de química, a gente não tem preconceito, tem até uma aluna que é. Tem a Bárbara, que é estagiária, tem a Tamires, que é física, faz doutorado, o Zé Romário, doutorando, e a Ana também, que é doutoranda. Bom, antes de eu começar, eles falaram para mim que essa palestra é para o público geral, mas eu estou vendo um monte de carinhos aqui que me é familiar. Então, eu queria perguntar quantas pessoas não são da física, se podia levantar a mão só para... Beleza, seminário certo. Ótimo. Então, eu queria começar, para quem é de fora da física, introduzindo o que a gente está chamando de invisível aqui, E para a gente começar com isso, eu vou começar então falando sobre a escala das coisas, Em que escala as coisas estão. Então, nós, pessoas, uns maiores, outros menores, A gente está ali na escala de metro. O fio de cabelo, que é uma das coisas fininhas que a gente consegue enxergar com nossos olhos, tem ali em torno de 50 micrômetros, então já está na casa dos microns. E se a gente pensar em células, vírus, proteínas e até o próprio átomo, tudo isso aqui está numa escala que a gente não consegue mais enxergar com os nossos olhos. Então, tudo que a gente não é capaz de enxergar com nossos olhos, a gente está tratando aqui como o invisível. Invisível aos nossos olhos, certo? Então, tem algumas formas de a gente conseguir enxergar esses materiais. Uma delas com os nossos olhos, outras a partir de microscópio óptico, microscópios eletrônicos, alguns outros microscópios mais sofisticados e um síncrotron, que também tem outras técnicas que vai nos permitir enxergar essas coisas muito pequenas. E eu vou mostrar para vocês logo em diante como que isso é feito. Bom, mas por que isso é importante? Por que é importante a gente enxergar coisas que vão além do que os nossos olhos podem nos permitir enxergar? Bom, tem uma série de coisas importantes que estão nessa escala. Se a gente olhar, então, para os chips que são utilizados nos computadores, nos celulares que a gente usa hoje em dia, painéis solares, vírus, novos materiais, nanopartículas, tem uma série de coisas que estão nessa escala, mas eu gosto de falar que todos os fenômenos físicos, químicos e biológicos que acontecem na natureza, eles vão acontecer nessa escala, que é na escala atômica. Então, como cientista, a maneira que a gente encontra de estudar esses fenômenos, de entender esses fenômenos da forma mais real possível, é olhando para eles na escala em que eles estão acontecendo, certo? Bom,
Existe um ramo, né, da ciência chamado de nanociência, que ela está aqui justamente para estudar essas coisas. Geralmente, a nanociência, ela vai estudar material, né, matéria que está na escala entre 1 e 100 nanômetros, então 1 bilhão de vezes menor do que um fio de cabelo, e a gente não está falando só de física, a gente está falando de física, biologia, química e engenharia, e até mesmo a computação, todo mundo trabalhando junto para entender e para aplicar esses materiais. Bom, e por que isso é interessante? O que acontece, gente, é que na nanoescala, ou quando o material ele fica muito pequeno, isso não é uma regra, mas acontece sempre, as suas propriedades vão mudar. Então, às vezes, um material que tem uma cor do tamanho que a gente pode pegar, quando ele está na nanoescala, por exemplo, ele tem uma cor totalmente diferente. A cor é uma propriedade que muda com o tamanho. A condutividade elétrica, um material que pode ser um bom condutor, por exemplo, quando a gente faz um fio, na escala, né, que eu vou chamar de micrométrica, a escala que a gente consegue pegar, na escala nanométrica, esse material pode passar a não conduzir mais. Isso tudo para falar para vocês que as propriedades elas vão mudar com o tamanho. Então, o que é verdade na escala nano pode não ser verdade na escala macroscópica, que é a que a gente enxerga. Além disso, tem materiais que não eram magnéticos. Por exemplo, o ouro. Ele é um material que não é magnético. Mas, na escala nano, se a gente tiver nanopartículas de ouro, elas se tornam magnéticas. Bom, a interação com a luz vai mudar completamente de acordo com o tamanho do material. Além disso, o exemplo mais fácil de entender é a reatividade química. Então, vou dar um exemplo, tá? Isso aqui é uma praga. Uma bactéria. Acho que praga pegou. E aí, eu quero colocar um medicamento para entrar em ação com essa bactéria aqui. Só que esse medicamento, ele é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai ter somente uma área livre para entrar em contato com essa bactéria. Então, vocês estão vendo que eu vou ter que ter vários medicamentos para eu poder cobrir toda a área superficial dessa bactéria? Mas se eu pegar essa tampinha e partir a mesma tampinha em milhares de pedaços, e eu vou ter vários nanopedacinhos dessa tampinha, vocês concordam comigo que eu vou conseguir cobrir essa bactéria toda? Então, é por isso que a gente usa nanopartículas para medicamentos, porque eles são muito mais eficazes, porque a área de contato é muito maior, e a reatividade química também. Entendeu? E por fim, para mostrar que não tem a ver só com o material. Então, se eu chegasse aqui hoje e perguntasse, gente, qual que é a cor da prata? O que vocês me responderiam? Prata? Cinza? Mas isso só é verdade se ela estiver numa escala que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Tudo isso aqui é prata. Só que aqui a gente tem esferas de prata, o tamanho aqui é um pouco menor que 60 nanômetros. Aqui a gente tem quadradinhos de prata, 75 nanômetros de lado. Aqui a gente tem triângulos de prata e aqui a gente tem nanocilindros de prata. E isso aqui são as cores da prata, de acordo com a forma dela. Isso é um fenômeno na física muito legal, que eu não vou entrar em detalhes, mas que chama ressonância plasmônica. E essa ressonância plasmônica tem a ver com como que os elétrons vão estar distribuídos na superfície desse material. E você concorda comigo que a superfície desse aqui é diferente desse, diferente desse e diferente desse? Então, quando a luz vai interagir com os elétrons que estão ali espalhados na superfície, aqui eu vou ter uma superfície totalmente diferente dessa e a frequência de ressonância vai ser diferente. E é isso que vai ser responsável por essas diferentes cores. Isso não acontece só com a prata, acontece com o ouro. Então, eles vão ter cores diferentes na nanoescala a depender da forma, não só do tamanho. Beleza. Então, a gente já sabe por que é interessante, certo? Mas aí, a gente começa a pensar, tá bom, é interessante, já entendi para que serve, mas como que eu posso ver?
E a primeira palavra, a primeira coisa que sempre vem na mente da gente é o microscópio. A gente já aprendeu lá, desde a escola, há muito tempo atrás, que sempre que a gente quer enxergar uma coisa numa escala maior, a gente usa o quê? O microscópio. O microscópio, que geralmente todo mundo está acostumado a usar para enxergar as coisas, é bem parecidinho com esse aqui, é o microscópio óptico. Esse microscópio óptico ele vai aparecer nas escolas, nos laboratórios da escola, nos laboratórios de química, nos laboratórios da faculdade, até de brinquedo. Hoje em dia, para quem não sabe, tem uns kits muito legais com microscópio óptico que você pode comprar, bem baratinho, inclusive no Mercado Livre, com várias lâminas, é para criança mesmo. A criança ver ali a perninha da formiga, a asinha, e vendo como que ela consegue enxergar aquelas coisas pequenininhas numa escala maior. Não tem só bicho não, viu, gente? Tem outras coisas mais legais também, tá? Bom, então a gente geralmente tem uma lupa, né? A gente usa a lupa, que é essa coisinha com esse formato aqui, que vai ampliar o que a gente já consegue ver com o nosso próprio olho. O que a gente não consegue ver com o nosso próprio olho, geralmente a gente usa microscopia óptica, mas a microscopia óptica ainda não vai chegar lá onde a gente quer, que é para ver esses materiais que são nanométricos. E para isso, a gente precisa usar novas técnicas experimentais, que é um pouquinho do que eu vou falar para vocês. Bom, mas por que eu não consigo enxergar com microscopia óptica? Então, vamos voltar num conceito mais fundamental, que é por que eu enxergo as coisas, né? Então, como que a gente vai enxergar um objeto? Por exemplo, a gente vai enxergar uma maçã, porque essa maçã, ela vai receber ou a luz do sol, ou a luz de uma lâmpada, uma luz incidente qualquer. Essa luz vai ser refletida em várias direções, inclusive nos nossos olhos. Então, a gente consegue enxergar porque a gente está vendo a luz que está sendo refletida. E isso é feito, né, com a maçã, mas também com estruturas bem pequenininhas que estão na superfície da maçã, mesmo que eles sejam irregulares. Porque essas superfícies também que são irregulares vão refletir luz em todas as direções e vai chegar nos nossos olhos. E é assim que a gente consegue perceber também os detalhes. O microscópio óptico, ele funciona exatamente da mesma forma. A diferença é que ele vai possuir lentes que vão poder ampliar a imagem. Então, a gente consegue ampliar as coisas que a gente vê com o nosso olho. Mas se a gente não vê com o olho, a gente não consegue enxergar no microscópio óptico ampliado. Então, esse é o problema da microscopia óptica. A microscopia, ela vai usar a luz visível, a luz que a gente consegue ver. E essa luz, ela vai ter um comprimento de onda, ela vai ter um tamanho que vai variar de 400 a 700 nanômetros. Esse é o tamanho da luz. E vai depender se for UV, se for azul, se for roxo, azul, verde, amarelo, laranjado, vermelho. Cada um vai ter um tamanho diferente. Tudo isso aqui vai compor o que a gente chama de luz branca. Só que se a gente quiser olhar para bactérias, se a gente quiser olhar para vírus, se a gente quiser olhar para DNA, se a gente quiser olhar para átomos, vocês estão vendo que eles são muito menores do que o tamanho da luz? Então, é só a gente pensar que a gente está usando a luz como se ela fosse uma sonda. Então, por exemplo, o meu dedo é uma sonda, tá bom? E eu quero enxergar esse laser pointer aqui. Como o meu dedo é muito menor que o laser pointer, eu consigo ver vários pedaços vários detalhes. Se eu passar bem o meu dedo, tateando, eu consigo enxergar tudo que está acontecendo no laser pointer. Agora, se eu quiser enxergar uma bolinha bem pequenininha aqui, ela é muito menor que o meu dedo. Já começa a ficar difícil. Quanto menor for o que você quer ver, menor tem que ser a sonda, porque senão você vai perder detalhes. A mesma coisa acontece com a luz. A luz tem que ser do tamanho, mais ou menos, da coisa que você quer enxergar. Ela não pode ser maior, porque senão você vai perder detalhes. E é isso que acontece com a microscopia óptica. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo esses quadradinhos aqui? E vários padrões? O tamanho aqui, ó, ele está em torno de 1,6 microns, esse quadradinho aqui. Quando eu vou enxergar a mesma coisa com a luz visível, vocês estão vendo que começa a ficar tudo borrado? E por quê? Porque o tamanho da luz visível, ó, que já é 0,5 microns, é quase do tamanho desses menores tamanhos aqui. Essa coisa aqui é grande, eu até consigo ver mais ou menos, tá vendo? Mas essas estruturas pequenininhas, elas vão desaparecer completamente.
Porque o tamanho da luz é muito maior do que as estruturas. E é por isso que a gente não consegue usar o microscópio óptico para revelar esse tanto de estrutura. E não importa o quão bom seja o seu microscópio óptico, ele não vai servir para esse fim. Bom, ótimo, Ingrid. Então, como que a gente faz para ver essas coisas? E aí, eu vou entrar um pouquinho na física, mas de uma forma bem por cima, para falar para vocês, bom, o que aconteceu que a gente saiu do microscópio óptico e chegou aonde a gente está hoje, que a gente está vendo átomos. O que aconteceu no meio do caminho? Aí eu venho falar para vocês que no meio do caminho tem a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela não serve para você fazer telepatia, comprar colchão, simpatia, entendeu? Não tá nada disso, nada. Mas se tem uma coisa que a mecânica quântica serviu, foi para melhorar o nosso entendimento de como a gente enxerga os átomos. Isso aí foi um grande avanço, porque a mecânica quântica, ela deu para a gente um entendimento muito preciso de como que o átomo está descrito. Quem é mais velho, da minha idade para lá, vai lembrar que na escola, quando a gente aprendia sobre o átomo, a gente desenhava aquela bola, certo? Aquilo é o átomo. Aí de vez em quando a gente colocava umas bolinhas em volta e falava que era o elétron. Até o ensino médio, gente, era isso. Mas hoje, a gente tem um entendimento muito bonito sobre o átomo. A gente... Vou mostrar um pouquinho mais de detalhes, mas a mecânica quântica, ela ajudou a gente a entender como que essas propriedades elas vão variar com a escala de tamanho. Vou mostrar o porquê. Além disso, ela permitiu com que a gente pudesse visualizar essas nanoestruturas. Então, não é aquele negócio de que a gente imagina que deve ser assim. A gente é capaz de ver. Além disso, a gente é capaz de manipular. Então, como que isso aconteceu? Bom, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que o átomo ele vai ser formado por um núcleo, certo? Dentro desse núcleo, a gente vai ter os prótons e os nêutrons. E os elétrons, eles vão estar em volta aqui do núcleo, num lugar que a gente chama de nuvem eletrônica. Mas eles não estão paradinhos lá, parado, ou girando, como a gente já viu várias ilustrações por aí. Na verdade, esses átomos, eles não vão girar em torno de órbitas fixas. A gente sabe que existe uma probabilidade desses átomos estarem ou não em casinhas que a gente chama aqui de orbitais. Então, existe uma série de técnicas experimentais que usa exatamente essa definição. A gente, então, consegue calcular qual que é a probabilidade do átomo estar no orbital PZ. Qual que é a probabilidade do átomo estar em tal lugar? A gente consegue fazer isso. Essa é a precisão que a gente está falando. Além disso, teve uma coisa que, ao meu ver, claro, que trabalho com nanociência, revolucionou essa área de pesquisa. E isso aconteceu em 1986. Não foi meu nascimento, infelizmente. Foi a evolução da microscopia. Bom, então, em 1986, esses cidadãos aqui ganharam o Prêmio Nobel de Física por dois desenvolvimentos que foram fundamentais. O primeiro deles, que foi o desenvolvimento do microscópio eletrônico. O nome já fala, microscópio eletrônico. Esse microscópio vai usar os elétrons para a gente poder enxergar as coisas. E os elétrons são muito pequenos. Isso quer dizer que eu vou poder... Lembra que eu falei que a sonda está relacionada com o tamanho das coisas que você vai ver? Como os elétrons são muito pequenos, a gente vai conseguir enxergar coisas extremamente pequenas. E aí, a gente pôde, a partir da microscopia eletrônica, observar a forma das coisas. Lembra aquela imagem que eu mostrei que tinha a esferinha, o quadradinho, o triângulozinho? Aquilo são imagens de microscopia eletrônica. Então, a gente consegue investigar a matéria na nanoescala. A segunda técnica, que para mim também é uma técnica fantástica, chama microscopia de tunelamento. O que essa microscopia vai dar de resultado para a gente? A selfie do átomo, basicamente. É isso, gente. Então, é uma técnica que ela vai ter uma pontinha
condutora, e ela se baseia no fato de que você vai ter um tunelamento da carga daqui para cá, para a amostra. E com isso, você vai saber a posição em que esse átomo está. Como você vai varrer a amostra, você vai ter a posição de todos os átomos. Isso aqui que a gente está vendo é a selfie, é a imagem de uma estrutura que é só feita de carbono. E cada pontinha dessa aqui, formando um hexágono, tem um carbono. E a estrutura se parece muito com um favo de mel. Alguém está reconhecendo isso aqui? É um grafite. É a imagem de um grafite. Então, a gente consegue saber exatamente em que posição está o carbono num átomo de grafite. Isso é o estado da arte. A gente vê onde que os átomos estão. Bom, essas duas técnicas aqui, elas são extremamente importantes. Elas deram esse passo inicial para a gente poder olhar para as estruturas, ver como é que elas são, a forma delas, entender como que elas são eletronicamente. Porém, a gente quer saber um pouquinho mais. Mas antes de saber um pouquinho mais, eu gosto muito de mostrar isso aqui, porque olha como é que conhecimento é poder. Ó, o lápis é uma coisa que todo mundo conhece, certo? Não tem ninguém aqui que nunca viu um lápis. Beleza. Se reparar um pouquinho mais, vai saber que o átomo é feito de grafite. Beleza? O grafite, ele é um material que ele é formado só de carbono em camadas. Nessa geometria aqui, empilhadinhas. Mas se eu pegar minha ponta do lápis e colocar no microscópio óptico, olha o que eu vou ver. Então, eu vou ver a superfície do grafite, né? Parece uma coisa aqui meio rugosa, meio brilhante, né? Isso que a microscopia óptica vai mostrar pra gente. Ó, certo? Não tem muita informação, mas tem bonito o grafite. Quando a gente vai para a microscopia eletrônica, que é aquela que usa os elétrons, olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo que as folhas. Está vendo que a gente tem folhas? Então, a gente já começa a ver detalhes, ó, de que esse material é formado por folhas. Uma informação que a gente não está vendo aqui. Além disso, a gente consegue ver alguns defeitos na estrutura, se a gente olhar com mais detalhes. Mas aí, se a gente aumentar a resolução, e se a gente for no microscópio de tunelamento, a gente consegue ver a posição individual dos átomos, que é exatamente aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, em que essas bolinhas vermelhas aqui são os carbonos. Então, pensando numa aplicação mais prática, você nunca vai achar que esse material aqui, ele é tão perfeito, tão plano, tão lisinho, com os átomos tão organizadinhos, quando você olha para essa imagem aqui. Dirá para essa. Então, o profundo conhecimento de como os átomos são organizados é que vai falar para a gente com perfeição aonde que aquele material deve ser usado. Essa que é a principal informação aqui. Tá. Dito tudo isso, gente, hoje em dia, assim, eu estou contando um pouco da história, né, mas para quem começou em 1986, já, né, tá que nem eu, já tá quase os 40, né, isso aí já, esse bonde já passou, né. E aí, só para fechar aqui, então, o que eu estava falando, a nanotecnologia, né, o estudo da nanociência, ela permite para a gente controlar, hoje a gente consegue controlar o tamanho das estruturas que a gente quer trabalhar, a gente consegue controlar a forma, a gente consegue controlar a química, tudo isso já é muito bem feito pelos físicos, pelos químicos, tá? Isso aí já não tem mais segredo, não. A gente também tem hoje aplicações muito interessantes em medicina. Lembra que eu falei com você da nanopartícula, da reatividade, né, da área de superfície? Então, tem vários medicamentos que funcionam com esse princípio. Além disso, a gente tem vários trabalhos com nanorobôs, liberação controlada de fármaco, então a gente vai usar essas partículas bem pequenininhas para liberar fármacos, liberar remédio dentro de uma célula ou em algum lugar específico. A gente tem limpeza de artérias, também com nanomateriais, regeneração de órgãos, entre outras coisas. Tem uma série de doenças e também remédios sendo desenvolvidos a partir de nanocoisas. E, por fim, que é a parte que nos compete, que trabalhamos aí com física e tecnologia,
tem um monte de dispositivos que a gente compra, que a gente usa, que já faz uso desses nanomateriais. Então, a gente tem telas flexíveis, hoje formadas por esses materiais, que são bem pequenos, são bem finos, flexíveis. A gente tem baterias de alta capacidade, todas feitas com nanomateriais, memória e processamento, eletrônica avançada. A Samsung tem vários produtos, vira e mexe, ela lança produto à base de nanomaterial. Bateria, tela de telefone, tela de celular, tá? Então, a gente já está consumindo essas coisas como produto. E foi tão importante para a física a descoberta e desenvolvimento desse tipo de material, que eu só coloquei 2 aqui, mas a gente teve 2 prêmios Nobel importantes devido ao descobrimento de materiais desse tipo. O primeiro deles foi em 1999, que foi o fullereno, né, que é essa bola de futebol aqui, só formada por carbono. Então, esses senhores aqui ganharam o Prêmio Nobel de Química, e em 2004, o Guy e o Novoselov também ganharam o Prêmio Nobel de Física pelo descoberta experimental do grafeno, que é essa folhinha aqui, formada apenas por átomos de carbono. Gente, lembra que eu acabei de falar para vocês que o grafite é formado apenas por carbono, nessa geometria aqui? O grafeno é uma única folhinha atômica de grafite, da ponta do lápis. Vocês têm em casa. Se a gente consegue isolar uma única camada atômica, a gente chega nesse material aqui, que deu o Prêmio Nobel de Física para esses 2 cidadãos. E antes de eu contar, não vou entrar em detalhes, mas é claro que não foi por isso que eles ganharam o Prêmio Nobel, mas essa descoberta de como isolar essa única camada atômica é tão simples quanto parece. Eu mostrei no slide anterior que o grafite é formado por um monte de folhinhas empilhadas, uma em cima da outra. Eu quero isolar uma só. O cara teve a brilhante ideia de pegar um durex, fita adesiva, pegar um pedaço de grafite, colocar lá e abrir e fechando. Façam isso em casa. Toda vez que você abrir o durex, você vai ver que vai ficar grafite de um lado, grafite do outro. Eu posso fazer isso tantas vezes até isolar uma única camada atômica. A chance de ganhar esse prêmio Nobel vocês já perderam, mas já foi. Bom, mas essa conversa de nanociência, embora isso aqui pareça coisa nova, isso é mais velho que a serva, viu, gente? Já se falava de nanociência, nanotecnologia, desde 1959. O primeiro a falar de nanotecnologia foi o Feynman. E o que ele disse naquela época foi que não há nenhuma barreira nas leis físicas para manipular a matéria átomo por átomo. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente descobrir como fazer, vai dar para fazer. A gente só sabe como. Esse conceito foi definido mesmo, esse nome nanotecnologia, ele foi definido mesmo em 1974, pelo Taniguchi. Então, em 1974 falou, beleza, nanotecnologia é a manipulação de átomo por átomo de algum material. E hoje, a gente usa isso em shampoo, protetor solar. Vira e mexe, vocês estão comprando coisas com nanopartículas, e, enfim. Não vou entrar no detalhe da toxicidade não, mas estão comprando. Mas, voltando aqui a coisa que eu falei que é mais importante, de a gente olhar para o material na escala nano, gente, é porque, lembra que eu falei que todos os fenômenos físicos e químicos que acontecem na natureza, elas estão na escala nano? Esse é o exemplo mais simples e bonito que a gente pode entender. Então, se a gente pegar a asa dessa borboleta aqui, tá? Ela tem essa cor azul, coisa mais linda. E aí, se a gente pegar esse pedacinho aqui, e der um zoom, a gente vai ver essa imagem aqui. A gente começa a ver umas estruturazinhas, tá vendo? Se a gente pegar e dar mais um zoom, a gente começa a ver uma estrutura que parece uma telha. Tudo isso aqui é com microscopia óptica, tá? Se a gente pegar e der mais um zoom, a gente está vendo aqui coisas que parecem listras. E se a gente aumentar um pouco mais a magnificação, a gente começa a ver tipo um esqueleto. Essa imagem aqui no fundo é uma imagem de microscopia eletrônica. Lembra que eu falei que os elétrons, eles nos permitem ver mais detalhes? E olha que coisa fantástica. Nessa estrutura da asa da borboleta, vocês estão vendo isso aqui? Esse tamanhozinho dessa estrutura,
quando incide a luz visível, a luz do sol, esse tamanho, espaçamento da estrutura da asa da borboleta é exatamente o tamanho do comprimento de onda da luz azul. Então, ela vai refletir a luz azul. E é por isso que a gente enxerga esse azul bonito aqui. E como eu falei anteriormente, todos os fenômenos físicos, químicos e biológicos que ocorrem na natureza estão em qual escala? Nanométrica. É um exemplo simples. Professor, ninguém quer saber essa de borboleta? Ok. É um exemplo simples para mostrar que se a gente tem um conhecimento do que acontece nessa escala, a gente consegue entender todo o resto. Certo? Bom, e aí vem o ponto que eu queria chegar. Todo esse lero-lero para chegar aqui. Para falar o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, novas verdades se tornam evidentes quando novas ferramentas se tornam disponíveis. Lembra a história do grafite? É isso. Toda vez que a gente desenvolve uma nova técnica que nos permite enxergar melhor, ou que nos permite ganhar resolução, a verdade, ela vai mudar, porque o nosso conhecimento, ele vai ser diferente. Então, aqui eu coloquei algumas... Gente, não é por ordem de importância, tá? Foi só coisas que eu fui lembrando aleatoriamente que tem a ver com enxergar com luz. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, é a observação, a nossa mesmo, né, com o olho. Depois a gente teve o telescópio, então, que nos permitiu enxergar um pouco mais além. Aí tem a microscopia óptica, que eu já cansei de falar para vocês, que vai dar mais detalhe, né? Vai fazer com que a gente enxergue coisas numa escala maior. Tem os lasers que mostram o nosso controle, o quanto a gente chegou de controle da luz. Hoje a gente consegue controlar a luz, colocar elas no pointer, né? Entre outras coisas. Então, nosso controle da luz ele é muito preciso. Aí tem a microscopia eletrônica de varredura. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos cílios, que também é uma máquina que nos permite controlar a luz, tá? Bom, e a luz aqui vai ser uma luz muito intensa, tá? O cílios, ele vai ser um acelerador de partículas, no caso a partícula é o elétron, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. E dentro desse acelerador vai ter diversas técnicas experimentais, todas elas vão usar a luz para enxergar alguma coisa. Eu vou mostrar uns exemplos aqui. Mas eu não sei se todo mundo tem noção do que é um síncroton, por que esse síncroton está aqui, se tem isso em outro lugar. Então eu peguei esse mapa mundi aqui para mostrar para vocês que os síncrotons, eles são equipamentos únicos. Então cada máquina, cada anelzão desse, cada bolachona dessa é construída com uma especificidade, tá? Então, dependendo de como a máquina vai ser construída, ela vai funcionar para um fim ou para outro. Tá? É como se fosse um celular. Você não pega a peça do iPhone e muda o Samsung, entendeu? É mais ou menos isso aqui que funciona com o síncroton. E eles estão espalhados no mundo todo. Homogeneamente? Não. Como vocês podem ver, né? Os Estados Unidos tem vários, a Europa também. Por exemplo, o Japão é uma ilha. Tem 8 síncrotrons. Uma ilha. A gente tem um síncroton único aqui na Jordânia, né? Que é o Cezanne. E eu acho legal essa história do síncroton aqui na Jordânia. Não sei se vocês já ouviram falar, porque ele é um consórcio de todos os países. Vocês sabem que qual que era, né? Mas todos eles se juntaram para construir um síncroton bem peculiar, esse bonitão aqui, de uso comum. Sem guerra, sem briga. E o síncroton lá funcionando. O Cezanne está na Jordânia. Então está aqui, ele é o único aqui no Oriente Médio. E a gente tem aqui o Australian Synchrotron junto com os Sirius aqui no hemisfério norte. Desculpa, no hemisfério sul. Faltou na aula de geografia, né? Enfim, esqueci que está gravando. Enfim, tá. Então a gente tem só 2 síncrotons aqui no hemisfério sul. E tem mais uma coisa importante. Esses síncrotons, eles foram construídos, né? Então, tem alguns sendo construídos ainda. A China está investindo rios de dinheiro nisso, tem construído vários síncrotons também. Mas tem uns mais velhos e uns mais modernos. O Sirius, ele é um dos mais modernos do mundo. É o que a gente chama de síncroton de 4ª geração. Então, ele vai ter as suas peculiaridades. Entre uma delas, é um feixe muito pequenininho, muito brilhante e coerente. Ingrid, mas por que a gente quer um feixe muito pequenininho, muito brilhante? Lembra dos nanomateriais? Se você não tem um feixe muito pequeno, você não pode ver estruturas muito pequenas, tá?
E um síncroton moderno como o nosso, ele só tem mais 2 lugares do mundo. No Soleil, na França, e o Max IV, na Suécia. Então, atualmente, esses são os únicos 3 síncrotons de 4ª geração que tem no mundo operando. E esqueci de falar, né? Para quem nunca também ouviu falar, o síncroton, eles são instalações que a gente chama de internacionais. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quiser fazer uma medida nesse síncroton aqui, ou nesse aqui, ou nesse, ou em qualquer um, o processo é sempre o mesmo. A gente vai escrever uma proposta de pesquisa durante uma chamada, todos eles têm as datas que as chamadas são abertas. A gente escreve uma proposta de pesquisa. O que é uma proposta de pesquisa? É a pergunta que você quer responder. Então, eu quero entender por que o solo no Brasil ele é coeso. E como que eu quero resolver isso? Eu quero resolver isso usando essa técnica, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Essa proposta vai ser avaliada por pesquisadores síncrotrons do mundo todo. Então, por exemplo, eu faço parte do comitê de proposta do Canadian Light Source. O cara do Canadá faz parte do comitê de proposta do síncrotron daqui. E assim vai. Então, eu faço parte do comitê do Canadá, do comitê do ALS, e a gente vai trocando, sim, pelo mundo. Então, os comitês são formados por pessoas aleatórias do mundo todo. E a sua proposta vai receber uma nota, e se ela for bem ranqueada, você vai fazer seu experimento. Então, a gente recebe pessoas do mundo todo aqui, e a gente vai medir os outros síncrotrons do mundo todo. Isso é uma forma muito legal de democratizar a ciência. É claro que também você tem que pagar a sua passagem, a sua hospedagem, enfim, tem essas coisas. Tem alguns lugares, por exemplo, eu já fui medindo síncrotron, tipo um síncrotron, né? Na Alemanha, que eles tinham auxílio para países do terceiro mundo. Então, eles pagaram a passagem e hospedagem. Legal. Mas aqui a gente não paga para ninguém porque a gente já recebeu, então... Mas, enfim, uma coisa que vocês não sabem é que se você for pesquisador no Brasil, de fora do estado de São Paulo, também tem subsídio. Então, o governo paga para você vir com o seu aluno e fazer pesquisa. Certo? Então, essa é uma maneira legal de democratização. Beleza. Tá. Bom, e agora, por que o síncrotron é legal, né? Vou falar um pouquinho para vocês aqui que eu chamo de a palavra do síncrotron. Por que o síncrotron é legal? A primeira delas é o seguinte, gente. A gente está falando o tempo todo de tecnologia. Célula solar, nas baterias, agricultura, na saúde. Isso aí, sim. O tempo todo a gente está correndo atrás de novas tecnologias. E quando eu digo a gente, não digo só a gente cientista não, tá? A indústria está correndo atrás de novas tecnologias, a medicina está correndo atrás de novas tecnologias. E tudo isso que eu estou falando, o coração de novas tecnologias, está centrado em novos materiais. Por quê? Porque você só vai saber, você só vai trocar aquele material que funciona muito bom, muito bem, com desempenho ótimo há 30 anos, o dia que alguém descobrir um outro que é melhor ou igual e mais barato. Porque não importa, isso é até uma coisa interessante para falar, não importa o quão a gente, como cientista, esteja estudando ali para mostrar que aquele material ele tem uma performance maravilhosa, 20 vezes melhor do que o que já existe. Se ele custar 100 vezes mais, você esquece. Então, tudo isso que eu estou falando, o coração disso é novos materiais. Então, a gente precisa encontrar novos materiais, a gente precisa estudar novos materiais para a gente saber em qual dessas áreas que a gente vai aplicar. Como aplicar? Qual vai ser a performance? Bom, e é para isso que a gente usa o síncrotron. Eu não sei se todo mundo já viu. É bem rapidinho esse vídeo. Eu acho que ele não tem som, então eu vou ter que narrar. Depois vai ficar horrível, mas é isso. E até, vocês preferem ler a legenda ou estação total aqui da minha parte? 1, 2, 3, legenda? Vou falar. Vou falar. Então, beleza. Então, aqui, gente, é uma vista interna de como que funciona o nosso acelerador. Ele é dividido em 3 partes. O LINAC, que é essa partezinha aqui, que é o que a gente chama de acelerador linear. É onde os elétrons são gerados. Então, esses elétrons eles são gerados por que a gente chama de emissão termoiônica. Como que funciona isso? Basicamente, você vai esquentar o metal e o elétron vai ganhar energia suficiente para sair dali. Na hora que ele sai dali, a gente, captura ele, entendeu? É isso que funciona.
Então, a gente gera ele aqui dentro, a gente captura ele e vai acelerando nesse trecho linear. A gente não consegue acelerar ele o tanto que a gente quer só usando energia. Senão a gente vai desligar Campinas. Tem CPFL que dê conta, entendeu? E é por isso que depois disso a gente leva esse feixe para o anel mais externo, que é o anel de armazenamento. A gente tem, nesse anel de armazenamento, a gente tem vários desses componentezinhos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Que são responsáveis por fazer esses elétrons ganhar velocidade. Então, basicamente, o que a gente faz é escravizar os elétrons. A gente começa a fazer eles girarem loucamente, cada vez fazendo eles acelerar mais, até que a gente atinge... Oh, loucura, gente! Eu falei escravizar os elétrons, foi... Desculpa, gente. Vai passar. Voltando ao nosso escravizar os elétrons aqui. Então, esses elétrons eles vão ser colocados para girar, cada vez mais rápido. Então, aqui tem o LINAC, o booster, que é onde que eu estou falando, esses elétrons vão ser acelerados, até 99,999% da velocidade da luz. Muito rápido. E aí, tem uma coisa na física, e aí vou ter que falar de física, que fala o seguinte, de uma forma bem simples. Se você tiver um elétron girando loucamente, muito rápido, bem próximo da velocidade da luz, e esse elétron for chacoalhado, ele vai emitir uma luz, vai brilhar. Tá, Ingrid, mas como é que eu chacoalho um elétron que está 99,999% da velocidade da luz? A gente faz isso usando um ímã. Então, acho que aqui vai aparecer. Se eu não atrapalhar mais o vídeo, vou ficar quieta agora. Dentro desse acelerador, a gente vai ter vários componentes. Eu acho que esse aqui, não perdi, não sei o que é. Mas, enfim, na hora que o elétron está 99,9% da velocidade da luz, ele vai para esse anel mais externo aqui, ó, que a gente chama de anel de armazenamento, onde a gente só guarda esse elétron que está muito acelerado. E não acelera mais, ele não vai perder aquela velocidade. E aqui dentro a gente vai ter esses ímãs, quadrupolos, sextupolos, e esses ímãs funcionam como se fosse lente para o elétron. Ele vai corrigindo. Porque o elétron está lá correndo, mas tem outro elétron, né? Aí eles estão se batendo, tá aquela confusão danada, então o ímã vai só corrigindo. A gente usa ímã também para poder chacoalhar esse feixe. Se aparecer aqui. Isso. A gente usa esses ímãs aqui para chacoalhar esse feixe. E quando a gente chacoalha esse feixe, ele vai emitir uma luz. E essa luz é o que a gente chama de luz síncroton. Luz síncroton. É isso. Então, é nada mais, nada menos que uma luz, mas uma luz muito especial. Vou mostrar por quê. Enquanto o vídeo vai passando, mostrando o que a gente faz com a luz, a gente colima, a gente coloca numa ótica, a gente vai pegando essa luz, vai separando em partes, para poder usar nos experimentos, e essa luz vai interagir com os materiais. Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe. Mas tem uma história, se eu gosto de física para curiosa, eu gosto de contar a história. Diz a lenda, não sei, fofoca, e quando esse laboratório foi ser montado, ali onde ele é, diz que o nome do laboratório era para ser Laboratório de Radiação Síncroton. E aí foi o fim. Ninguém quis, nosso pessoal do bairro entrou com um abaixo-assinado, como é que vai ter esse negócio de radiação aqui, essa confusão toda, a gente não quer, isso é muito perigoso. Aí mudaram o laboratório para o síncroton, todo mundo ficou feliz e ele está aí até hoje. A ignorância é uma virtude, né? Bom, e por que essa luz síncroton ela é importante? Porque esse exemplo aqui eu estou dando só da luz síncroton, tá? Mas a princípio pode ser qualquer luz. Quando a luz ela vai interagir com a matéria, quando eu estou falando matéria, a gente está falando material. Pode ser uma célula, pode ser um chip, pode ser um vírus, pode ser qualquer coisa. Quando a luz interage com essa qualquer coisa, vai acontecer um monte de fenômenos. Todos eles ao mesmo tempo. Então, esse elétron ele vai ser espalhado, ele vai ser absorvido, ele vai gerar uma luz. Assim, é um mundo de coisas que acontece aqui. São vários fenômenos físicos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz é tentar pegar essas diferentes coisas que acontecem, separar esses diferentes fenômenos em caixinha. E é por isso que quando vocês tiverem a
oportunidade de ir no Ciência Aberta e visitar o síncroton, vocês vão ver uma coisa louca como essa aqui. Uma amostra, a luz e um monte de detector em volta. Parece até que você está no filme de espaço. De tanta coisa que tem em volta. Essas coisas que tem em volta são detectores. E cada um desses detectores vai pegar alguma daquelas informações que eu falei anteriormente. E cada uma daquelas informações vai dar para a gente uma informação diferente. Então, a gente pode ter uma noção da estrutura, de como que os átomos estão organizados, a gente pode ter uma noção da composição química. Quem são os elementos químicos que estão ali? A gente pode ter uma noção da luz que vai ser gerada pelo material, estado químico, tem um monte de coisas que podem ser estudadas. E o motivo da gente, então, utilizar a luz síncrona para essas coisas é que a gente vai ter várias técnicas olhando para o mesmo problema. Então, vou dar o exemplo de uma planta. Se a gente tem aqui uma planta, a gente consegue estudar a interação do solo com a raiz, a gente consegue fazer experimentos onde a gente consegue saber como que está organizado esse solo, por exemplo. A gente consegue ter informação química de como que estão distribuídos os elementos químicos, para a gente saber que tipo de fertilizante, ou que tipo de agrotóxico, digamos assim, entre outras coisas. A gente consegue ter uma noção da estrutura interna, a gente consegue ver a estrutura interna. Numa escala micro e numa escala bem pequenininha. Além disso, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, da estrutura atômica de uma folha. Eu estou dando um exemplo simples, mas isso se aplica para absolutamente qualquer coisa, desde que o material sobreviva à radiação. Beleza. Então, aqui tem várias coisas. Localização do elemento químico. Então, eu coloquei aqui para vocês verem alguns exemplos, bem rapidinho, de imagens de alguns dos laboratórios, das linhas que a gente tem lá no Sirius. Então, essa aqui, por exemplo, é a linha Mogno, ela faz o que a gente chama de tomografia. É basicamente o que a gente faz quando a gente vai no médico, né? Olhar por dentro. Só que a única diferença não, é a mesma coisa, só que sem ser com gente. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um sistema que ele é formado por poros. Então, isso aqui, gente, é o resultado de um experimento. A gente faz o experimento, a gente põe a luz, coloca o material para girar, depois, computacionalmente, a gente reconstrói isso aqui que vocês estão vendo. Pensa na arqueologia. Você tem um artefato dentro de uma rocha. Você não quer destruir, mas você quer ver exatamente como que as coisas estão lá dentro. Pensa em petróleo dentro de rocha. Por exemplo, o estudo pré-sal. Você não vai ficar quebrando a rocha para saber o que está acontecendo lá dentro. Então, esse tipo de técnica serve para isso. Você incide a luz atravessa, a amostra gira, depois você vai fatiando, recortando e olhando tudo que está lá dentro. Além do convencional, né? A gente consegue fazer foto de como que os átomos estão organizados. E como eu falei, de acordo com como os átomos estão organizados, eles vão servir para uma coisa ou vão servir para outra. Bom, além disso, a gente consegue também fazer imagem de coisas e olhar para como que os elementos químicos estão distribuídos. Então, eu consigo saber aonde que está o ferro, aonde que está o titânio, aonde que está a bactéria, aonde é que está o vírus, aonde que está o diamante, dentro de estruturas enterradas. A gente consegue fazer esse tipo de imagem aqui. Entre outras coisas. Então, a gente usa no síncrono para poder visualizar coisas em diferentes escalas, não só na nanométrica, tá? Bom, eu vou dar um único exemplo aqui, que eu acho que isso é um assunto de senso comum, mas antes eu vou explicar por que eu escolhi essa técnica. Eu vou falar um pouquinho, 2 slides, sobre uma técnica que chama infravermelho, microscopia e espectroscopia vibracional, porque eu acho que essa é uma técnica bem simples de explicar. O infravermelho, gente, é essa luz que a gente não consegue enxergar, que está no controle remoto que a gente aperta para poder mudar de canal. Ou do termômetro que você coloca na testa da criança, principalmente esses muito elevados, que você não consegue colocar no sovaco, o menino para quieto. Então, tudo isso funciona com o infravermelho. O infravermelho tem uma outra característica muito legal, que quando o átomo ele absorve o infravermelho, se ele incide infravermelho em qualquer molécula, essa molécula dá uma dançar. Isso aqui tem um nome, chama vibração. Mas essa vibração, ela não acontece de qualquer jeito. Você não conseguiu passar o vídeo. Que pena.
Ah, peraí que eu consigo. Então, por exemplo, aqui tem uma molécula de álcool. Para essa perninha dançar aqui, ó, eu vou ter que ter a luz com essa frequência. Para essa perninha dançar com essa frequência. Para o restinho, parece um cachorro, né? Para isso aqui dançar com essa frequência. Então, cada átomo que balança, ele vai balançar com uma frequência diferente. E isso aqui, gente, é tão característico como se fosse o nosso RG. Então, a nossa digital, ela não é única? Esse conjunto de balançado aqui também, ele é único para cada molécula. Então, a gente pode usar essa técnica para saber quem é a molécula. É o RH. É o RG. RH. Não vou parar, não continuar essas piadas. Enfim, é o RG. Tá? Então, é como se fosse digital. E essa técnica ela é muito usada porque a gente consegue identificar várias coisas importantes, principalmente de biologia. A gente consegue identificar lipídios, a gente consegue identificar proteínas, DNA. Então, tem várias coisas que a gente consegue identificar usando essa técnica. Tem um trabalho muito legal, que não é meu, é de alguns colegas lá do CIRS, e esse é um exemplo que eu vou dar, porque esse é um assunto muito atual. É sobre microplásticos. Que a gente já sabe hoje que virou nanoplásticos. A gente já sabe hoje que todo mundo está cheio. Mas eu quero mostrar como esse estudo foi feito. Então, esse estudo, ele foi feito, né, com partes... Não seria um biólogo aqui não, né? Ótimo. Ele foi feito... Vou falar uns negócios aqui que não... Enfim. Ele foi feito com cérebro de 15 pacientes, bebês que nasceram mortos, nativos, tá? E aí, eles foram feitos, então, com partes do cérebro desses bebezinhos e foi identificado 8 microplásticos em 8 deles. Então, quer dizer que eles mal nasceram e já estão cheios de microplásticos. Esse é o ponto. E a transmissão, obviamente, é feita via mão. Então, eles estudaram todo o mecanismo para saber como é que isso era feito e tal. Mas o ponto importante aqui é como é que eles fizeram isso. Eles pegaram, então, essa espectroscopia de infravermelho que eu falei para vocês, colocaram essas fatias de cérebrozinhos numa lâmina de vidro e fizeram a espectroscopia. E aí, como eu falei para vocês, cada moléculazinha vai vibrar e você consegue saber quem é. E com isso eles conseguiram identificar partículas de microplástico, de vários microplásticos, né? Então, aqui no bulbo olfatório, e aí você tem aqui as referências, então você vai identificando, vai colocando esse índice aqui para saber se o que você está identificando é isso mesmo. E foi uma ruma de microplástico. Então, em resumo, estamos cheios de plástico. Não fica triste não era sobre isso que eu queria falar não. Mas eu quero mostrar que experimentos como esse, que são experimentos muito simples, eles são muito eficientes para olhar coisas desse tipo. Bom, mas nem só de microplástico e de nanoestruturas vive um laboratório como o CIRS. Eu gosto de trazer isso aqui porque é uma lista das coisas mais inusitadas que já foram estudadas. Porque a gente cria na nossa cabeça um laboratório super moderno desse, só vai fazer experimentos com coisas, né, ultra modernas, sofisticadas, e não. Então já vimos de água de chuva, leite materno, carne bovina, suco de laranja, pedra nos rins, cabelo humano, veneno de serpente, dente, dentadura, pintura de Portinari, fezes de pinguim, entre outras coisas. Então, tudo isso é do interesse da ciência, desde que vocês tenham que lembrar que a gente tem que ter uma pergunta. A ciência é sobre perguntas, o que eu quero responder. Bom, então, finalizando aqui, voltando à minha pergunta central, que é como a gente faz para enxergar o invisível, né? Então, bom, para a gente enxergar o invisível, a gente precisa ter acesso a técnicas experimentais que nos permitam usar a luz ou usar elétrons, seja lá o que for, que tenham tamanhos compatíveis com o que a gente quer ver. Uma das formas de fazer isso é usar um acelerador tipo síncrotron. Desse jeito, a gente vai ter informação sobre a estrutura atômica, quer dizer, como que os átomos vão estar dispostos dentro do material, a composição química, né? Quem é que está ali, propriedades eletrônicas, para saber se o material é isolante, se ele vai ser condutor, entre outras coisas de interesse da física, fenômenos em diferentes escalas.
Como eu falei, o meu interesse é os materiais de tamanhos bem pequenos, nanométricos. Mas não se resume até isso, né? A gente pode analisar o material nas diferentes escalas usando esse acelerador. E por fim, gente, eu queria falar para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer isso aqui, é tão velho. Vai até ter uma recalchupada. Deve estar até, essa referência aqui é bem antiga, mas deve estar até maior esse quadro aqui. Quando a gente começou a falar de nanotecnologia, sei lá quantos anos atrás, a gente então surgiu com o princípio de que era uma junção, né, de química, física, biologia, engenharia, medicina, informática e tal. Quando a gente vai olhando para esse anel mais de fora aqui, é sobre onde que essas coisas foram aplicadas. Hoje, a gente tem esse anel mais externo aqui, que são os produtos que a gente compra e consome baseados em nanotecnologia. É um caminho sem volta, né? Eu não vou entrar em detalhes, depois se quiser me convidar de novo para falar um pouquinho, ou eu ou alguém mais especialista sobre os efeitos, né, dessas nano-coisas no nosso organismo. Fica para o próximo Física para curiosos, mas o importante é a gente saber que o futuro é a nanotecnologia. Tá aí, tá em tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, a gente só é capaz de enxergar. Obrigada. Teve tempo, se eu passei, desculpa. Não. Posso. Obrigado, Ingrid. Bom, você fez uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu vou fazer de volta. Eu vou pedir novamente, quando está todo mundo presente, que levantem a mão os que não são da física. Porque a gente mostra para o nosso palestrante, tem bastante pessoas de fora. Bom, a pessoa está saindo. Eu prometi para você, acho que vai trazer a pergunta daqui a pouco. Mas vai sair. Não com pressa, não. Tá. Então, a gente, em geral, abre para perguntas. E só lembrando que isso está sendo gravado, então você vai ter o microfone e isso vai ficar postado no YouTube do Instituto de Física. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão. E vamos estar com mais jovens. Quando você mostrou aquele negócio de fio de cabelo lá, quantos nanômetros ou micrômetros, né? Eu estava mostrando que 50 nanômetros lá no fio de cabelo. Não, micro. Não. É um fio de cabelo, 10 menos 4. Então, não, o nanômetro tem que ser. Deixa a tia voltar. 0,0002 centímetros. Para passar de metros. Posso usar? Sim, claro. O fio de cabelo, ele tem 50 microns. Ou... Eu vou explicar isso por cima. Existe uma forma da gente mudar de escala, tá? Então, a gente pode ir de metro para decímetro, para centímetro, para milímetro. E a forma da gente fazer isso é que toda vez que a gente está aqui e a gente anda para cá, a gente vai multiplicar por 10. Então, e quando a gente anda para cá, a gente vai multiplicar por 10. Independente se é o fio de cabelo ou não, se uma coisa, por exemplo, tem 5 metros e você quer passar para centímetro, o que acontece? Você vem para cá, vai ficar 50, e você vem para cá, vai ficar 500. Isso vale para tudo. Mas aí fala que 50 micrômetros são 5 vezes 10 a menos 5, então seria 0,0005. Não, eu olhei o fio de cabelo, olhei uma parte que era do fio de cabelo, e depois eu fui olhar de alguma outra aí. Porque 50 micrômetros é 50 vezes 10 a menos 6, que é um micrômetro, tá vendo? Tá menos 5. Isso, mas aqui é 50, tá vendo? Aí,
como é 5, volta uma casa e fica menos 5. Então, 50 vezes 10 a menos 6 é igual a 5 vezes 10 a menos 5 metros. E se quiser passar para centímetro, vai voltando. Obrigado. Mas isso depende do cabelo, tá? Cada cabelo. Mais perguntas? Como é que você chama? Quer fazer física? Pode. Eu tenho vaga para estagiário. Eu chamo da noite. Obrigado. Boa noite, eu sou o André, eu faço licenciatura em Física aqui, inclusive. Eu queria perguntar falando um pouco de relação de escolas no geral, porque isso que você mostrou pra gente aqui, eu acredito que mudaria a visão que muitos alunos têm sobre física na escola, porque é uma visão muito justamente moldada pelas verdades que você mesma falou, que quanto mais a gente consegue enxergar, muda as nossas verdades. Então, eu queria escutar de você, tipo, como que você acha que vai... Qual a sua expectativa, ou o que você pode dizer que, por exemplo, essas imagens ou o próprio conhecimento sobre novas formas de microscopia podem chegar nas escolas daqui a uns 5, 10 anos? Olha, eu vejo isso de várias formas. Vou começar um pouquinho lá de trás, porque eu também sou formada em licenciatura, né? E sou da época que não tinha internet. Então, você vai fazendo as contas. Eu nunca tive acesso a nenhum laboratório de microscopia na escola. Nunca tive que falar em ciência, na verdade. Só descobri na faculdade. E eu participei de um programa na estação científica que foi muito legal, que foi a gente ir para as escolas e falava com os meninos da oitava série, né, que é onde eles são mais criativos, para eles resolverem um problema que eles consideravam um problema, seja da casa, seja da sociedade, seja do que fosse, né? E aí eles faziam soluções fantásticas, desde colchão de garrafa PET a coisas muito incríveis. E aí você vê que a ciência está ali, né? Eles são curiosos, mas só fica ali. Depois, passou-se um tempo, eu comecei a fazer programas de ir nas escolas e falar um pouco de ciência, né, de como que a gente vê as coisas. Mas você vê ainda que o recurso não chega, né? E o recurso não chega porque o professor também não tem esse recurso didático. E eu estou falando isso porque eu organizei a primeira e a segunda, a gente chama de ESPEN, que é a Escola Sirius para Professores de Ensino Médio. Então, é uma escola que a gente organiza anualmente, lá no Sirius, e a gente traz professores de escola pública de todo o país, particular também, e a gente passa uma semana com eles, com cientistas dando palestras, falando de forma simples como que a gente pode levar a ciência para a sala de aula. E a gente percebeu que isso é um divisor de água. Porque quem leva a informação para a sala de aula é o professor. É claro que hoje tem internet, o aluno pode, né, ter acesso a tudo, mas o formador ali de opinião, a pessoa que faz o olho brilhar, ele é o professor. Então, eu vejo como um caminho muito legal de fazer isso é formar os professores nesse sentido. Dar acesso para eles mesmos. Então, a gente faz essa escola, é uma semana, é material, a gente faz oficina de experimentos que eles podem replicar de baixo custo na escola, tá? E é claro que hoje com a inteligência artificial, gente, dá pra gente fazer um monte de coisas, né? E com recurso mais ainda. Você pode comprar microscópios eletrônicos, microscópio óptico, levar para a escola, né? E fazer experimentos e mostrar, né, a escala das coisas. Eu acho bem interessante. Vou te dar um exemplo. Eu sou física, os meus slides são mais feios possíveis. Claramente deu para ver que já tinha dando uma encostada neles, né? Porque é o público mesmo. Se eu vier com meus slides aqui, você me inchada. Então, a gente tem muito recurso de poder mostrar para as pessoas, numa linguagem bem simples, como que essas coisas acontecem no dia a dia. Mas eu acho que o professor tem que ser formado, ele tem que ter essa formação continuada. Porque a carga do professor já é finita, gente. A gente tem muita coisa para fazer, né? Corrigir prova, assim. Eu já dei aula há 10 anos, eu sei como é que é. Então, eu acho que você deveria fazer parte do processo de formação. Eu me formo em licenciatura de física. Bacharelado não. Dei aula em escola, em faculdade, particular, de igreja, né? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Me chamo Marcos Nascimento e eu tenho duas questões.
A primeira, eu estava aqui pensando, e para materiais isolantes, já que foi comentado que iria através dos usos elétrons, para materiais isolantes seria uma limitação, e outra pergunta uma coisa que eu estava pesquisando era sobre os EFM. Eles têm alguma proximidade, alguma correlação, e em que momento seria mais interessante usar um EFM, que é o microscópio, Atomic Force Microscope, em qual momento seria mais interessante usar esse outro microscópio? O Marcos, você está querendo me conquistar? Porque você falou duas coisas que são as que eu trabalho, isolante e microscopia de força atômica. Então, vou te dar... Tá bom. Então, eu trabalho com materiais isolantes, tá? Materiais finos, ultrafinos isolantes. E, então, não é uma limitação. O isolante vai interagir com o elétron da mesma forma que outro material. A diferença é que, dependendo da técnica que você quer fazer, por exemplo, se você está pensando em estudar uma técnica de emissão de elétrons, vai ser mais difícil você fazer isso com isolante. Então, depende muito da técnica que se quer. Eu estudo isolantes, são materiais naturais, que eles têm várias impurezas. Então, por exemplo, eu uso a luz para olhar quem são esses átomos que estão ali atrapalhando, que são as impurezas, e como que eles atrapalham na condutividade. Eles deixam esse material mais isolante e menos isolante. Então, isso é uma das coisas que eu estudo. Então, dá para fazer, não tem limitação. Só tem a ver mesmo com a técnica que você vai usar. E falando do AFM, ele é uma técnica muito boa para ver a superfície, né? Mas ele tem uma limitação que é o material tem que ser plano. Então, a gente tem que pensar que a gente vai ter uma mão, uma sondinha, um dedo, que vai varrer uma superfície muito de pertinho. É a mesma coisa que tá andando com o seu carro numa estrada extremamente lisa, sentando o pau. Se vier um quebra-mola muito alto, sabe o que vai acontecer, né? Bom, a mesma coisa acontece com a microscopia de força atômica. Então, seu material tem que ser liso. É atomicamente plano. Lá no Sirius tem uma técnica muito legal que chama microscopia. Deixa eu traduzir aqui, peraí. Microscopia de campo próximo por varredura. Então, é uma pontinha de AFM e a gente usa a luz junto. Então, a gente tem informação de quão lisa está a superfície, além da informação óptica, que é a técnica que eu trabalho. Então, é isso. Entendi, obrigado. Qualquer coisa você me escreve. Já tem no e-mail também. Tem uma moça lá atrás. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Renata, de Bragança Paulista. Não sou da área de física, mas eu tenho uma curiosidade sobre a inteligência artificial. Atualmente, as inteligências artificiais que a população conhece, elas aprendem com teorias macroscópicas de livros e aquilo que nós treinamos a inteligência a responder e a se adaptar com o nosso estilo de necessidade. Eu gostaria de saber se, na prática de universidades como a Unicamp, estaduais e federais do Brasil, a inteligência artificial para os meios da física consegue ajudar a interpretação de resultados nos laboratórios, uma vez que não existem muitas fontes vastas de exposição do que acontece nesse mundo nanométrico. Obrigada. De nada, obrigada pela pergunta. Sim, a gente usa bastante. A diferença é que está no conceito. E aí eu falo muito que eu acho que a principal diferença entre as pessoas que estão usando, né, a inteligência artificial para qualquer outra coisa, que ela vai buscar uma fonte de informação aleatória, e o conceito de aprendizado de máquina. Porque, na verdade, é isso, você tem que ensinar a máquina. Então, por exemplo, se você quer usar a inteligência artificial para que ela seja confiável para analisar o seu dado, você começa ensinando a inteligência o que é um dado, o que você vê no dado, como que esse dado, como que funciona. Então, para esse caso é assim, para esse caso é assado, para esse caso é não sei o quê. Para esse caso que está no meio do caminho, como é que a gente vai fazer? Então, assim, tem que ter toda essa construção do aprendizado. É assim que funciona. O que acontece na prática é que as pessoas pulam esse aprendizado, querem direto o resultado, e aí você está levando em conta que a sua fonte ela pode ser qualquer uma.
Então, de novo, né, a gente produz, a gente ensina a máquina o que a gente quer. Por exemplo, para essas coisas que eu mostrei aqui de vibração, né? Então, a gente sabe que cada molécula, isso já é conhecido, cada molécula vai ter uma vibração, uma frequência específica. Então, eu tenho que levar para a inteligência artificial esse catálogo, esse cadastro. E a partir dessa fonte confiável, que ela vai falar para mim, olha, isso é isso, isso é aquilo, e quando eu tiver um número de dados muito grande, isso vai ficar muito mais fácil. Mas a gente tem que sempre lembrar do coração, que é ensinar a máquina a fazer. Porque, no final das contas, o ser pensante é o homem ainda. A máquina está só girando. Boa noite. Eu tenho uma pergunta sobre os robôs em escala nano que apareceram no Revive. Eu estava pensando, quando a gente fala de máquinas que a gente usa no nosso computador e a gente está programando elas, é tudo em relação ao pulso de estar passando ou não estar passando uma corrente naquele momento. Só que numa escala nano, na minha cabeça, teria como fazer isso? Se não, como que você programa um robô numa escala tão pequena? É a mesma coisa, é o mesmo princípio de um transistor numa escala muito pequena. A função está passando, não está passando igualmente. A gente consegue fazer isso com muita precisão, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu trabalho. Então, a gente faz isso, esses transistores bem fininhos. Eu sei que é muito difícil de entender, porque a gente muitas vezes não está enxergando o que a gente está fazendo. Mas é para isso que servem essas técnicas, porque elas vão dar para a gente isso que é o buraco entre ver essas coisas ou não. Por exemplo, dentro do microscópio eletrônico que tem no meu laboratório, tem um nanomanipulador, que a gente consegue pegar como se fosse uma mão, uma estrutura bem pequenininha, e levar ela para outro lugar. Então, o que a gente precisa para fazer essas coisas são ferramentas. Tá? E aí, são ferramentas que são um pouco mais sofisticadas, mas dá para fazer. Quanto aos robôs, eu não sei muito, tá? Só peguei um exemplo da biologia, porque é sempre mais legal, mas eu não sei como é que funciona. Obrigada. Mais alguma pergunta? Pergunta mais, tô na cara de pipoca ainda não. Ninguém. Pessoal, não sejam tímidos. Se querem perguntar, aproveitem agora, né? Dá a oportunidade. Não? Mas... Eu de novo, eu queria agora uma pergunta um pouco mais fora de contexto, mas o que te motivou, o que te deu tipo de estalo? Pô, quero ir para essa área de pesquisa. Necessidade. Eu precisava de dinheiro, apareceu uma bolsa. Necessidade. Apareceu uma bolsa, eu precisava de dinheiro. Você tá querendo eu também tô te querendo pegar ela. Foi, você gostou. E assim eu comecei e fui gostando. Fui passando anos e anos e anos. Eu troquei de grupo algumas vezes, mas sempre trabalhando com isso. Então, eu comecei a trabalhar com nanomateriais no meu terceiro período da graduação, que foi em 2005 ou 2006. Tem mais ou menos 20 anos trabalhando com isso. Deve ser a sua idade, né? Obrigado, agora eu não me sinto mais sozinho. Olá, Tudo bem? tudo jóia? Eu sou Carlos Augusto, e eu sou psicólogo. Pelo amor de Deus, cara. Quase comigo, né? Mas a minha pergunta é uma curiosidade em relação... Atualmente a gente está sabendo que o Brasil é possuidor de grandes extensões de terras raras. E aí eu fiquei curioso de saber se isso já chegou no laboratório para ser pesquisado e como que isso tem contribuído para o conhecimento do Brasil e como que a gente pode usar isso para produzir riqueza, para melhorar a sociedade, enfim. Obrigada, Carlos. Sim, na física e na química, com certeza, né, a gente estuda. É aquela coisa, né? O que a gente faz, a gente chama de física fundamental. Então, tem muitos grupos tradicionais aqui no Brasil que estão terras raras há muito tempo. Nos Sírios, inclusive, a gente teve vários experimentos com terras raras, porque a gente tem experimentos em que a gente consegue incidir a luz síncrotron, né? E ver a emissão desses materiais. Então, tem várias coisas nesse tipo de estudo.
Tem muita gente trabalhando com isso, mas é física fundamental. O que eu digo com física fundamental? É para dentro da porta dos laboratórios, né? E aí, para a gente, nesse caso que eles estão falando aí, quando sai esse boom de que é importante ter de reserva, mas a gente está falando em pensar em aplicar isso em alguma coisa, né? E aí tem eu acredito que eu sempre falo que isso é um problema, e que no Brasil a gente está sempre um passo atrás, porque a gente só faz pesquisa majoritariamente na universidade e em laboratórios de pesquisa. A gente não faz pesquisa na indústria. Então, países que fazem pesquisa na indústria, eles estão com os dois pés para aplicação. E aí, sim, você tira a sua física do laboratório e ele vira um produto, né, que seja. Então, a gente, nesse sentido, a gente está bem atrasado. Pesquisa boa, de qualidade, o entendimento sobre como esses terras raras podem vir a ser usados está sendo feito no Brasil há muito tempo. Tem vários grupos tradicionais na física que fazem isso. Mas a gente tem esse buraco, sabe? Isso depende muito também de interesse do governo, né? Porque a pesquisa, ela leva muito tempo e ela é muito cara. Então, é muito difícil também você convencer a indústria de que ela vai gastar um investimento por X tempo para aquilo pode vir ou não ser, né, utilizado. Então, isso exige uma inércia, né? Isso exige um esforço grande de quem está no comando. E eu acho que é uma questão de interesse, né? Ele não depende mais da gente. Mais alguém? Obrigado novamente. Obrigada. Vamos agradecer